Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Dia a Dia com Palavra. Bom, gente, hoje o nosso vídeo será sobre reflexão, né? Nós temos aí dentro dos nossos planejamentos, né, de vídeos, nós temos o vídeo da reflexão, que nós vamos falar da palavra de Deus, compartilhar daquilo que o Senhor tem falado e que o Senhor tem feito em nossas vidas através da sua palavra. Bom, como eu sempre tenho falado, o canal não é só de mostrar bíblias, né? Claro que é muito legal, mas também é de nós lermos a Bíblia e termos experiências com ela. Bom, como eu sempre falo para vocês, eu comecei há muito tempo a ter, como eu posso dizer assim, um desejo, um anseio maior de conhecer a palavra e de ler a palavra. Logo quando eu comecei, eu não tinha nenhum entendimento. E mesmo assim, aqueles que estavam ao meu redor, eles me incentivavam a ler, né? E eu fui pegando gosto, e fui lendo, e cada vez mais que eu lia, mais eu queria ler, e o Espírito Santo foi, né, ministrando ao meu coração, me dando entendimento e fazendo com que eu tivesse cada dia mais apaixonada pela palavra de Deus. Mas também não é só lermos a palavra de Deus, é também colocarmos em prática. Bom, como eu havia falado para vocês, eu voltei à leitura da palavra de Deus desde o começo, né, de Gênesis. E eu vou contar um fato para vocês, eu não me lembro se eu já falei isso, mas eu vou contar um fato para vocês, que estava com meu esposo, e aí eu sempre leio a Bíblia à noite, né, assim, ele tá sempre do meu lado, né, tudo, e ele falou assim: amor, você tá nesse livro? Eu falei: tô. Aí ele falou assim: eu acho que você não vai conseguir ler em 6 meses, não, né? Aí eu dei risada e falei: amor, não importa, o importante é que eu estou lendo a palavra de Deus. Se eu vou terminar em 6 meses, em 1 ano, não, isso não é tão relevante, mas sim daquilo que eu estou, né, aprendendo com a palavra de Deus. E realmente, gente, eu tenho o hábito, né, de estar lendo todo ano a Bíblia. O ano passado eu não consegui terminar, porque eu tive alguns problemas de saúde, emocional. Fiquei muito chateada por isso, né, mas amém, Deus sabe de todas as coisas. E esse ano, né, eu tentei fazer cronológica, não deu, e aí voltei pro sempre, né, de Gênesis, Apocalipse. E tô amando. Gente, cada vez que a gente vai ler a palavra de Deus, todas as vezes que você se determina a ler a palavra de Deus, você vai ter uma experiência diferente. Você vai ver que, nossa, esse versículo estava aqui, nossa, mas Deus está falando isso aqui, olha, gente, maravilhoso. E eu ainda estou, né, no Antigo Testamento, estou naquelas partezinhas assim que é mais difícil, né, assim que é Levítico, né, que é mais cansativo, porque são leis, né, sendo estabelecidas. Eu particularmente gosto, mas é mais cansativo. E Êxodo, né, então assim, são os livros assim bem, um pouco mais difíceis. Mas assim, eu tenho assim, me alegrado, sabe? Em estar lendo. E cada vez que eu leio, gente, meu coração se alegra. Esses dias eu estava lendo no meu serviço, e eu estava lendo aquela parte que... vou até ler aqui para vocês, que eu quero compartilhar, que é algo que Deus falou no meu coração. Aquela parte que de Balaque e Balaão, e tem uma parte assim que ele leva, né, lá, Balaque, né, leva a Balaão num lugar, e aí ele vê o povo de Deus assim, sabe? E aí ele começa a falar, a profetizar
sobre este povo, dizendo que era um povo escolhido, que era um... Nossa, gente, ali eu comecei a alegrar meu coração, sabe? Parecia que eu estava naquele lugar, parece que eu estava vivendo tudo aquilo. E isso é maravilhoso. E que eu quero passar para vocês aqui nesse canal, o propósito é que você ame a palavra de Deus, que você desfrute da palavra de Deus, que você viva a palavra de Deus e que você pratique a palavra de Deus. Bom, vou aqui, gente, compartilhar com vocês, algumas partezinhas aqui que tá em Números 24. Eu não estou em Números, tá, gente? Eu já passei de Números, né? Já passei de Números, mas eu quero voltar aqui um pouquinho para estar compartilhando com vocês. Então, vai dizer assim: eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou a maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e nele e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisa Deus tem obrado. Eis que o povo se levantará como leoa e se exalçará como leão. Não se deitará até que coma presa e beba o sangue de mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu, dizendo, tudo que o Senhor falar, aquilo farei? Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e te levarei a outro lugar, porventura, bem parecerá aos olhos de Deus que dali mo amaldiçoe. Então Balaque levou a Balaão consigo ao como de Peor, que olha para a banda do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre o altar. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como dantes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto, e levantando Balaão seus olhos e vendo Israel, que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus e alçou a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala ao homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso caindo em êxtase dos olhos abertos. Então aqui, gente, né, na continuidade, ele vai falar, né? Quão boas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Ele vai começar, né, a abençoar Israel. E o interessante aqui, né, que o Espírito de Deus, né, veio sobre ele. Oh, glória, aleluia! Então, eu quero compartilhar, né, com vocês, isso que o Senhor falou comigo. Várias coisas, gente, tem muitas e muitas coisas. Se eu pudesse, né, se eu fosse falar tudo, eu ficaria aqui por muito tempo, né, falando para vocês. Mas eu quero que vocês vivam essa experiência, que vocês tenham essa experiência de pegar a palavra de Deus. Eu sei que é corrido a nossa vida, né, mas tira ali um tempo para você ler a palavra de Deus, sabe, desfrutar dela, que você vai ver que vai ser bênção na sua vida. Desde já quero pedir, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, sabe, abençoa uma pessoa com esse vídeo, que você seja fortalecido e abençoado em nome de Jesus. Obrigado por você estar aqui comigo, abençoando vidas e levando o evangelho, né, para todo o lugar, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Beijo no seu coração.